Alô? Oba. Bem, estamos de volta. Lembra de mim? Tem um mês que nós estamos aqui ausentes da frente da classe, né? Nos deram férias. Nós estamos de volta hoje. E vamos estar com uma novidade. Tá bem, minha irmã? Obrigado. Esse trimestre, vocês não vão ter revista. Porque é o seguinte, quando começa o novo trimestre, a dona Geusina, o pastor Maurício e eu, e a superintendente da escola dominical, eu trago sempre 3 opções de revista para eles nós examinarmos. Às vezes eu faço a minha opção em casa e de repente eles escolhem outra, eu fico com a maioria. E nós trouxemos 4 opções de revistas e foram escolhidas. Eu sempre peço escolher 2, porque caso não haja em estoque aquela primeira pedida, pede um outro. Mas dessa vez as 2 revistas pedidas, escolhidas, primeiro e segundo lugar, não encontramos à disposição para venda em lugar nenhum. Nós temos 3 lugares que pedimos essas revistas aqui, que é a SOCEP, a 03, a editora 03, ou então a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que geralmente as lições são preparadas pelo pastor Arival, e não encontramos lugar nenhum. Nem a primeira opção, nem a segunda. Então eu conversei com a direção da escola dominical e com o pastor Maurício. Nós vamos usar a Bíblia. Nós vamos estudar esse trimestre agora 4 cartas chamadas cartas gerais. 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E é interessante que são 4 cartas com apenas 8 capítulos. 1ª João tem 5 capítulos, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas, cada um tem um capítulo só. São 8 capítulos, para 13 lições. Então, nós vamos dissecar esses 8 capítulos. Então, você que não tem revista, vai ler o texto. E vai haver revista aqui, vai haver uma lição aqui, que está baseada num versículo só. Vai ser muito interessante isso daí. Não, dona Débora, pode falar. Ficou alguma lição da revista? Ficaram 2 revistas, mas nós avisamos na ocasião da última aula que nós podíamos arquivar a revista, nós não íamos estudar mais a revista. A turma está enjoada de ouvir sobre Elias e Eliseu, né? Eu acho que o modo geral é como vai acontecer agora. Nós vamos estudar 4 capítulos, 8 capítulos, durante 3 meses, vai acontecer de começar a repetir muita coisa. Por exemplo, para a lição de hoje, é o capítulo 1º da primeira epístola de João. Você deixa aberto aí. Ele distribui alguns versículos aí que não estão na epístola de João. Nós vamos ler os versículos, vamos estudar versículo por versículo. Acho que é a melhor maneira de estudar a Bíblia. E até, a princípio, eu achei difícil deixar a classe sem revista, mas eu percebi que seria a melhor maneira de estudar a Bíblia também. Hoje é o capítulo 1º da primeira epístola de João. Você abre a sua Bíblia aí, e nós vamos estudar exatamente o capítulo 1º da primeira epístola de João. E tem coisa aqui maravilhosa, interessantíssima. O tema do trimestre é verdadeira espiritualidade. É o tema dos 3 meses, baseado em 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. E a lição de hoje, a primeira lição, tem o mesmo título, verdadeira espiritualidade. Esse fato me chamou a atenção. Como eu gosto de coisa, curiosidade, coisa a ver também oculta, mas começo a pensar, o que chama a atenção a expressão verdadeira espiritualidade? O que vem à sua cabeça em primeiro lugar? Tem uma falsa. Isso, bateu em cima da tecla que eu queria. Porque existe falsa religião, espiritualidade. Existe falsa espiritualidade. Mas antes de nós começarmos mesmo a estudar, vamos pedir ao nosso irmão Celso Bach que faça uma oração por nós, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia
Agradecemos ao Pai por estarmos reunidos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Abençoe o reverendo Abel, Senhor Deus, que trará a lição para nós, Senhor. Abençoe a nós, alunos, ao Pai Santo, para que nós também possamos ter interesse em buscar saber mais de Ti, da Tua Palavra. Abençoe a família deputada, Senhor Deus, conforte os seus corações. Abençoe a cada um de nós, ó Pai Santo. Obrigado pelo retorno da Luísa, Senhor Deus, porque ela viajou e foi tudo em paz, ó Pai, ela já voltou no meio de nós. Graças a Deus. Nós te agradecemos por tudo, te agradecemos porque Tu tens sido misericordioso e bondoso conosco. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos pegaram o texto, esses textos todos que eu distribuí não estão na Epístola de João. Por isso que eu deixei aí. Agora as outras vamos estudar aqui. Nós vamos ler aqui. Nem vamos ler antes, porque vamos, na verdade, estudar aqui praticamente versículo por versículo. A lição de hoje. Então a dona Débora já matou a charada, né? O que me chamou a atenção, verdadeira espiritualidade. Por quê? Porque existe, por certo, espiritualidade falsa. Há pessoas, você talvez conheça pessoas assim, parece muito espiritual, falso. Por exemplo, uma pessoa carola, sabe o que é isso? A carolice, por exemplo, a pessoa ser carola, o que é carolice? É exageradamente religiosa. Até a religião não pode ser exagerada. As pessoas são exageradamente religiosas, a gente percebe que é falso. Tem ali está beata. Aqui está beata também. Então, carolice não é espiritualidade verdadeira. A beata, por exemplo, é ato fingido de devoção. A pessoa beata, a beatice, não é a espiritualidade verdadeira. Porque a beatice é ato fingido de devoção. Conhece pessoa beata? Aquele jeito, até a voz. Não, o crente tem que falar normalmente. Tá certo? O crente tem que brincar, tem que ser sociável. Nada disso. Agora há pouco o pastor está dizendo sobre os velhos, essas pessoas não crentes, têm seus bailinhos. E se fazer um bailinho dentro da igreja, por exemplo, né? E aí, me olharam assim, ó. Tem gente que está com a camisa abaixo, levantou assim. Que a loucura do pastor. Ué, você vai conversar, brincar, quem sabe dançar com a pessoa crente, né? Dá pecado dançar? Não? Eu me lembro que eu era pastor lá em Resplendor, em Minas Gerais. Tinha uma moça, filha da família da igreja, muito crente da igreja. Essa moça estudava no Rio de Janeiro. E eu sabia que ela lá no Rio de Janeiro vivia uma vida meio estrambótica, sabe? E ela chegou à ocasião de férias e disse, pastor, eu quero fazer a minha profissão de fé nessas férias. É, muito bem. Mas eu estou sabendo que você frequenta os bailinhos lá. É, eu vou no baile, lá estou assim, danço. Falei, É. E como é que você faz? Quando você dança pensando em Jesus? É meio difícil. Falei, então, o baile para você não está certo. Você está errado a fazer coisa. O que você fizer não for para a glória do Senhor, está errado, é pecado. A Bíblia diz que o que for feito não for para a glória do Senhor, é pecado. Porque aqueles bailes, hoje é o baile de pessoas idosas, né? Segurando a mão. Outros são, marido e mulher mesmo, são juntinhos, né? Mas, de um modo geral, então eu disse, perguntei para ela, você consegue dançar agarrado a um rapaz, corpo a corpo, rosto a rosto, pensando em Jesus? Pastor, é meio difícil, então é proibido, você está fazendo a coisa errada. O baile continua na terceira idade, agora os jovens é balada. Sei. Eu sei, mas naquele tempo não havia balada, era baile mesmo. Isso há 50 anos atrás, mesmo. Você não tinha nem nascido ainda. Então é o seguinte, outra coisa, carolice, beatriz, outra coisa, beatice, outra coisa, ativismo. O que é ativismo? É aquela pessoa que gosta de ter cargos na igreja. Se botar cargo na sendo feliz. Eu sou um cristão verdadeiro, eu tenho tantos cargos na igreja, não faz nenhum direito. Ou
às vezes acontece isso, a pessoa está sobrecarregada de responsabilidade na igreja, mas a vida cristã dela é um fracasso. Espiritualidade falsa. Então a lição nossa vai tratar de verdadeira espiritualidade. Oh, que bom. Aí água. O pretor do passado bebeu 3 copos d'água, você viu? E ainda acabou derrubando. Eu fazia minhas críticas antigamente, as pessoas que estavam pregando, bebendo água. Eu preciso fazer o mesmo hoje. Eu cheguei à idade de fazer isso. Né? As cordas vocais. Fica ruim. Então vamos estudar, vou repetir uma coisa aqui. Vamos estudar o tema, examinando 4 epístolas, chamadas epístolas gerais. Primeiro, segundo, terceira epístola de João e Judas, chamada cartas gerais. Cartas gerais. E como eu disse, são apenas 8 capítulos. Estou repetindo o que eu disse de início. Porque a primeira carta de João tem 5 capítulos. A segunda carta de João, a terceira carta de João, a carta de Judas, cada um tem um capítulo só. Então, na verdade, são 8 capítulos que nós vamos estudar aqui durante todo esse tempo, durante 13 lições. Vamos enjoar talvez com isso. Mas a lição do domingo que vem, que o Angelzinho vai dar, por exemplo, ela está baseada num versículo só, do capítulo 2. A lição de hoje está baseada em todo o capítulo 1 da primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Então tem a primeira epístola, a segunda epístola de João e Judas. Esse Judas aqui tem alguma coisa com parentesco com Jesus? Esse Judas que escreveu a carta de Judas tem algum parentesco com Jesus? É irmão? Mas Jesus não teve irmão nenhum, né? Teve? Os católicos dizem que Jesus não teve irmão. Mas está aí agora a sua mãe e os seus irmãos? Eles dizem que aqui falava dos crentes. Jesus teve irmãos e irmãs. Filho de José e Maria. Isso para o católico é uma ofensa, isso é uma heresia das maiores. Jesus não teve irmão, claro que teve. José e Maria teve filhos e filhas. Teve filhos e filhos. Então, esse Judas que escreveu a carta, a epístola de Judas, é irmão de Jesus. Mas ele nunca se diz irmão de Jesus, ele diz servo do Senhor Jesus Cristo. Se eu fosse eu dizia logo em letras garrafais, eu sou irmão de Jesus. Não é assim que você encontra muita gente por aí, que diz que pertence à sua família, e se é um bom elemento, a gente até aceita como parente. É um tal de elemento ruim, aí eu sou da sua família. Não, eu não conheço você não, não te vi, não sei quem que é não. Não, eu sou da família Paula, mas de onde eu sei que família Paula? Tem outras famílias Paula do mundo, mas se é um bom elemento, vem cá, nós somos parentes, né? Mas que eu faria isso, como eu faria isso no lugar de Judas, né? Eu sou irmão de Jesus. Embora nós somos, né? Espiritualmente, ele é nosso irmão mais velho, né? Isso diz a Bíblia assim. Então, a primeira epístola de Judas, de João, nós vamos perceber que ela faz uma dissertação importantíssima a respeito da crença e dos deveres do crente. Nós vamos encontrar isto nos versículos que vamos estudar aqui com os irmãos durante esse tempo todo. Tem uma carta chamada a carta mais íntima da Bíblia. Aliás, comparando com a primeira epístola de João, as cartas de João, a única livro da Bíblia que é considerado também um livro íntimo é Lamentações de Jeremias. Então, eles são iguais nessa intimidade. A carta do apóstolo João é uma dissertação, repito, sobre a crença e dever dos crentes, uma carta íntima. E essa carta íntima é de um pai falando aos seus filhos. E esse pai é Deus. E esses filhos somos nós. E você que tem um pouco já de familiaridade com as cartas de João, como é que João trata esses irmãos que somos nós, irmão de Jesus? Como ele chama? Filhinhos. Carinhosamente chama de filhinhos.
Então, a expressão bem carinhosa, encontramos essa expressão no capítulo 2, versículo 1, versículo 12, versículo 18, capítulo 3, versículo 7, capítulo 4, versículo 4, a expressão, carinhosamente, nós somos chamados de filhinhos. E como eu disse, é considerado um dos livros mais íntimos da Bíblia. O autor é o apóstolo João. É o apóstolo João, que escreveu outros livros da Bíblia. Quais são os outros livros que ele escreveu? João escreveu a primeira, segunda e terceira carta de João, e quem mais que ele escreveu? Apocalipse, e quem mais? Evangelho de João. Evangelho de João. São coisas que nós, às vezes, sabemos, outros não sabem. Então, esse apóstolo João, ele escreveu as epístolas, chamadas Epístola de João, primeira, segunda e terceira João, e o Apocalipse. Eu acho interessante porque as epístolas de João são coisas tão simples para entender, e esse João escreveu um Apocalipse tão complicado. Mas a experiência que ele teve, ele foi trasladado, ele foi levado a um lugar, uma experiência pessoal com Deus, no dia do Senhor, e ele teve uma visão do céu, que ninguém teve. Então ele diz, ninguém foi lá. Ele foi levado em espírito lá e viu as coisas, cidade santa e coisas que ele descreve o Apocalipse, que é um dos livros, embora tem ali linguagens, tem símbolos aí que nós não entendemos, porque são símbolos daquela época que hoje a gente não tem esses símbolos, como animais de 7 cabeças, de 10 cabeças, coisas absurdas assim, encontramos lá em Apocalipse. Por isso, quando eu dou um Novo Testamento para alguém ler, eu sempre digo, não comece no princípio. Mateus, lá vem genealogia, começa a ler, fulano gerou fulano, Betânia, vocês animem de ler a Bíblia. Não chega Apocalipse de jeito nenhum, espere um pouquinho, vai começando lá das cartas de Paulo e vai indo, quando chega lá no Apocalipse tem condição de ler o Apocalipse. Se der um Novo Testamento para alguém que não entende disso, vai começar a ler no início, como se lê qualquer livro no início. Mas não deixe fazer isso. Orienta nesse sentido. Comece a ler aqui da parte de Romanos em diante, né? Romanos em diante. Vai lendo. Quando chega lá na carta, lá nas últimas, em Judas, por exemplo, aí vai entrar em Apocalipse. Eu me lembro de uma senhora que há muitos anos foi membro dessa igreja, Ana Maria. Ela entrou para a igreja, começou a vir a igreja, começou a ler a Bíblia. Falei, pastor, eu estou apavorado com o livro de Apocalipse. Falei, então não leia por enquanto. Não leia. Embora o que está lá em Apocalipse, a senhora está isenta, está livre daquilo lá. Isso acontece com aqueles que não são do Senhor. Mas de que maneira, começa a ler as cartas de João, leia as cartas de Paulo, as cartas gerais, as cartas pastorais, depois você entra lá nesse assunto. Então o autor é o apóstolo João, que escreveu também o Evangelho de João e Apocalipse. A primeira carta do apóstolo João é uma carta chamada Carta de Amor. Ele vai em uma linguagem de amor. O apóstolo João é considerado o apóstolo do amor. O amor foi o tema predileto do apóstolo João escrever sobre ele. Ele foi considerado entre os apóstolos discípulo amado. E é uma coisa interessante que, pela intimidade que esse João tinha com Jesus Cristo, lá quando ele estava na Santa Ceia, quando ele vê aquela figura da Santa Ceia, João está ao lado de Jesus. Por que alguém disse que ele estava ao lado de Jesus? Não havia fotografia nem nada. Porque a Bíblia diz que alguém estava repousado dos ombros, seio de Jesus Cristo. E quando ele diz que alguém ia trair, alguém diz para João, pergunta para ele aí, quem vai ser? Porque ele estava ao lado de Jesus Cristo. Então, quando se pinta a Santa Ceia, João está sempre ali do lado de Jesus, com a cabeça reclinada, ao lado de Jesus Cristo. Os dois eram grandes amigos, né? Assim como todos os apóstolos lá. Então, houve até entre os companheiros de apostolado certo questionamento de que ele não iria morrer. Que o amor que Jesus tinha e João, a intimidade que tinha entre si, que ele não iria morrer, que Cristo iria levá-lo para o céu sem morrer, assim como aconteceu com Enoque e com Elias. Está na Bíblia isso, não? Quem que pegou aí Evangelho de João 21, 20 a 23? Leia. Caiu o cachimbo.
Ninguém pegou esse texto? Evangelho de João, 21, 20 a 23, não pegaram? Gente, mas distribuí todos os papeizinhos aí. Quem vai ler? Alguém abre o texto e lê, por favor. 20 é o quê? Capítulo 21 de João, Evangelho de João. Olha aqui, eu vou relacionar muito o Evangelho de João com as epístolas de João aqui, viu? Em quase todos os textos que eu dei aí, estão no Evangelho de João. Capítulo 21, 20 a 23. Então Pedro, Presta atenção. voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre Aí. o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Até onde? 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então, esse tipo de João, ele era considerado o apóstolo do amor e o carinho com que ele dedicava às pessoas o trabalho de Cristo. Houve a ideia entre os discípulos que Jesus não ia permitir que ele morresse, que ele fosse elevado ao céu, arrebatado ao céu, como foi Enoque, como foi Elias. Então Jesus disse: se eu quiser fazer isso, eu faço daí. Mas não foi feito, não. E a ênfase dada por João nessa primeira epístola é comunhão. Você vai encontrar nesse assunto nosso hoje, especialmente sobre comunhão. É interessante. A epístola fala sobre comunhão, comunhão com Deus, comunhão com Deus. O versículo 3 diz o seguinte: e que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. A expressão, o objetivo de João escrever essa primeira epístola, esse primeiro capítulo, é falar sobre a comunhão. O que significa comunhão, na sua opinião? O que significa comunhão? Fazer tudo em comum. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que a igreja era uma igreja que vivia em comunhão, porque viviam unidos em tudo. Em tudo que eles faziam, estavam unidos. O título do capítulo 1 de João, tem que estar aberto aí, prólogo, o verbo da vida e comunhão com Deus. Comunhão com Deus. A comunhão com os irmãos. Versículo 7. Versículo 7, não só com Deus, mas com os irmãos. Se porém andar na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a condição que o João apresenta aqui para se ter comunhão com Deus é andar na luz. Versículos 5 e 6, quem pode ler? Aí não está com você, não mandei, não está escrito aí. Você vai ler dentro da primeira epístola de João. Capítulo 1, versículos 5 e 6. Quem pode ler? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para se ter comunhão, é preciso andar na luz que é Deus, versículos 5 e 6. Nisto está, versículo 4, nisto está a verdadeira alegria do crente. O crente só pode ser feliz, só pode ser alegre, se ele tem comunhão com Deus e com o seu próximo. Porque se alguém diz, eu estou em comunhão com Deus, e não está em comunhão com o próximo, é mentira. Como você pode ter comunhão com Deus que não vê, e não tem comunhão com o seu irmão que você vê? O apóstolo João tem que falar disso. Versículo 4, quem lê aí? Mira 1, capítulo, versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E o vosso gozo se cumpra, vossa alegria se cumpra. Então, meus irmãos, outra coisa interessante que a chave, ou o versículo chave dessa carta, dessa primeira carta de João, está lá no capítulo 5, versículo 13. Esse você vai ler, alguém leia. Quando refere-se ao livro a Epístola de João, eu não dei para distribuir aí não.
Então os irmãos podem encontrar. Capítulo 5, versículo 13, que diz, a chave dessa carta está no capítulo 5, versículo 13. Leia. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Isto. Note bem que os verbos saber, conhecer, ou adjetivo certo, aparecem 25 vezes nesta epístola. 25 vezes nesta epístola de João. Esta carta foi escrita para assegurar, para confirmar que aquele que tem crido em Jesus Cristo, que eles realmente possuem a vida eterna e não perecerão. Agora vem um texto que eu dei aí, João 10, 27 a 29. Quem recebeu? Presta atenção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu creio que de toda a Bíblia, que é Bíblia, a palavra de Deus, para mim, um dos versículos mais importantes para a minha vida cristã é isso aí. Eu custei entender isto. Eu fui criado num lar evangélico, presbiteriano, calvinista. Mas eu não entendia muito isso não, que a minha salvação fosse eterna. O dia que eu descobri, aceitei isto, assumi essa verdade bíblica, que a minha salvação era eterna. Então, esta carta foi escrita para assegurar. Esta carta, o Evangelho de João, aqueles que têm crido em Jesus, que eles realmente possuem a vida eterna e que não perecerão jamais. Você quer coisa melhor que isso? As 3 epístolas de João e de Judas foram escritas também para combater um ensinamento errado, falso, herege, que estava penetrando no povo de Deus, chamado docetismo. Essa era uma seita, um movimento herético que estava em voga naquela época, e o apóstolo João escreveu exatamente também para combater esta heresia chamada docetismo. Sabe por quê? Porque os docetistas, eles negavam que Cristo tivesse um corpo. Os docetistas negavam a encarnação de Jesus. Abra o versículo capítulo 4 aí de 1 João, 1 Epístola de João, por favor. Isso não tem entregue para ninguém. Capítulo 4, versículo de 1 a 4. Leia, presta atenção, de 1 a 3, perdão. Não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Então, note bem, João escreveu para combater essa ideia do docetismo que dizia que Cristo não tinha um corpo. Eles negavam a encarnação de Jesus Cristo. E o apóstolo João declara que esteve pessoalmente com Jesus. O versículo 3, que a irmã acabou de ler. Podia reler esse versículo 3, por favor? Presta atenção. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Então o apóstolo declara que ele esteve pessoalmente com Jesus. Ele declarou isso. Ele esteve pessoalmente com Jesus.
que ele viveu com Jesus, que ele ouviu Jesus pregando, que ele viu Jesus pessoalmente e que ele apalpou Jesus. Interessante, né? A expressão apalpar, se você não levar esse texto juntar o contexto, não tem sentido. Por que João diz a expressão apalpei Jesus? Porque os docetistas diziam que não tinha corpo. Imagine que o próprio João, diante dessa doutrina, desse erro aí, ele um dia chegou perto de Jesus e... ele tem corpo. Ele tem corpo. Por isso que ele usa a expressão, né? Ele usa a expressão interessante. Ele disse que ele viveu com ele, ouviu, viu, apalpou. Jesus era real. Os docetistas, portanto, diziam que Jesus apenas parecia ter um corpo. Parecia ter um corpo. Mas, na verdade, era uma ilusão de ótica. Olha como que pega quem inventar as coisas. Era ilusão de ótica, que não tinha corpo. Jesus não tinha corpo real. Era um fantasma. Por isso que João chegou e apalpou. Não, eu vi comigo, eu apalpei, né? Então, ele não tinha corpo. Por isso, nunca Jesus sentiu dor. Era a doutrina dos docetistas. Nem ao morrer na cruz Jesus teve qualquer sentimento, nenhuma dor nenhuma, porque não tinha corpo. Não tinha corpo, por isso nunca sentiu dor, nem ao morrer. Com isso, ele negava o quê? A encarnação. E o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14? Quem tem aí? Não tem? Não. 1 João, Evangelho de João 1,14. Só tem aí, minha irmã? E o verbo se fez carne. Isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E mais o quê? E vimos a sua glória. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então aqui que eu viu, apalpou, era real, Jesus é real. E ainda Lucas 22:44, quem tem? Deixa abertinho na hora, gente, não vamos perder um tempo. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os docetistas diziam que ele nunca sentiu dor, nem ao morrer, negando a encarnação de Cristo, negando que Cristo tenha sofrido. E é uma expressão muito comum na Bíblia, que ele sofreu por nós. Quando você lê o capítulo 53 de Isaías, você vai ver a agonia de Jesus na cruz, antes de chegar à cruz, sendo zombado, sendo açoitado, e o seu sofrimento. E os docetistas diziam que não, ele não sofreu, porque não tinha corpo. Coisa absurda acontecia naquele tempo, nem isso é verdade. E também hoje acontece a mesma coisa. Daí, João começar escrevendo no livro, a sua epístola, dizendo o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, e que os nossos olhos ouviram, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então a expressão apalpar não está ligada ao contexto de uma heresia que dizia que Jesus não tinha corpo, não tinha sentido. Por que João apalpou Jesus? Para mostrar que ele era real. Ele era real. Ele podia... É o versículo 1. É João 1. Então, acho bem. Aqui tem esse versículo aqui, interessante, ele tem uma grande conexão, semelhança com o prólogo, isto é, com o primeiro versículo do Evangelho de João. Vocês querem ver? Alguém pegou aí o Evangelho de João 1:1? Só. Eu vou dizer isso, eu vou citar de um vez mais do que uma vez. Então, se eu citar uma vez, você pode ler, depois eu vou citar de novo, a pessoa que pegou, lê de novo.
Evangelho de João, capítulo... Não, é aqui mesmo, já li o versículo 1, né? Desculpa a confusão aqui. Então esse versículo 1 tem uma grande semelhança com o prólogo do Evangelho de João 1:1. Evangelho de João 1:1. Quem tem? Pode ler um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Esse é o primeiro versículo do Evangelho de João. E aqui o que diz o primeiro versículo aqui? O que era desde o princípio, o que temos lido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplaram as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Há uma semelhança entre o prólogo, isto é, o início do Evangelho de João, com a primeira epístola de João. E esse versículo 1, deixa aberto aí que eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Esse primeiro versículo do Evangelho de João, ele faz 3 afirmações importantíssimas dentro da doutrina da Trindade com relação a Cristo. Há 3 declarações importantes aí, teológica importantíssima. Qual é a primeira? Não. No princípio. Era? Quem fala de Jesus aí? Qual é o ensino sobre isso, sobre Jesus? Que Jesus era eterno. Desde o princípio. No princípio era o Verbo. A primeira frase. Então Jesus aqui está exatamente dizendo que Cristo é eterno, afirma a eternidade de Jesus Cristo. E o Evangelho de João, nesse agora sim, só tem o 2 e o 3. Agora leia o 2 e o 3, o que diz aí? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito se fez. Cristo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que existiria. Eternidade. No princípio era o Verbo. Jesus, tem a ideia de muita gente, Jesus apareceu quando nasceu, né? Lá da Virgem Maria, apareceu, mas ele existia desde toda a eternidade, não é verdade? E ele estava no princípio com Deus. E o versículo 10, esse mesmo capítulo 1, versículo 10, não sei se é outra pessoa que pegou, é a ela mesma, fala disso, que as coisas não existiriam se não fosse por ele. Quem pegou o Evangelho de João 1:10? Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. E o mundo está no princípio, o mundo não o conheceu. Ele foi feito por Deus. A outra expressão qual é, minha irmã? No princípio é o Verbo. A segunda expressão é o Verbo estava com... Isso aqui é mais complicado. O Verbo estava com Deus. É outra coisa importantíssima, né? O Verbo estava com Deus. Essa expressão diz que Jesus era uma pessoa distinta do Pai. Heresia? É a segunda pessoa da Trindade. Primeira pessoa, Deus Pai. Segunda pessoa, Deus Filho. Terceira pessoa, Deus Espírito Santo. Então, ele estava com Deus. Para que uma pessoa esteja com a outra, ela tem que ser distinta da outra. E aí? Então a expressão diz que Jesus era uma pessoa distinta do Pai. É a segunda pessoa da Trindade. É o Deus Filho. E para que uma pessoa esteja com outra, é preciso que ela seja distinta daquela outra. Certo? Pastor, se não seria assim. Ele estava em Deus. Tá certo. Tá certo? Ah, que esquisito isso aí. Então havia mais de um Deus. Eu vou responder para vocês isso. A terceira afirmação qual é? O Verbo era Deus. Fala do quê? Da divindade de Cristo. Cristo é Deus. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João 10:30. Alguém pegou isso? Não? Não precisa ler. A Bíblia, Jesus diz, eu e o Pai somos um. O que diz o nosso símbolo de fé? A Igreja Cristiana do Brasil tem seu símbolo de fé. Aqui tem um breve catecismo. O que fala sobre isso? Presta atenção. Vai esclarecer um pouquinho mais, geral? A pergunta 4. Quem é Deus? O nosso símbolo de fé responde essa pergunta dizendo o seguinte: Deus é Espírito, infinito,
eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A segunda pergunta: há mais do que um Deus? Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Até aqui respondeu? Ainda não. Quantas pessoas há na divindade? É o nosso símbolo de fé. Há 3 pessoas de divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Você entendeu perfeitamente a Trindade, entenderam? Entenderam? 3, mas não pode separá-los, né? Não, você entendeu a Trindade? Entenderam? Entenderam? Eles têm Você poder. explica para mim que eu não entendi. Gente, a Trindade é algo dentro da nossa possibilidade de entender, não entendemos. Um Deus em 3 pessoas. 3 pessoas numa só. Então alguém já não aceita isso não, que eu não entendi. Muito bem, então apaga essas luzes. Você já sabe por que essas luzes acenderam aqui? Sabe? Me diga, como é que aconteceu essa luz aqui, apertou um botão de acender? Pegou o interruptor. Não, não é daqui que começou aqui não. Onde começou? Lá naquela máquina onde aqueles bons estão girando. E por que esses fios vieram e pegaram fogo por aí? Não está passando fogo dentro deles? Não está passando energia? Você entende a eletricidade? Não. Por isso não vai usar geladeira em casa, nada elétrico? Ou você usa? Ah, usa. Nós vamos usar a Trindade e crer nela, embora não entendemos perfeitamente? Claro que sim. É um mistério de Deus. E você não pode aceitar só Deus ou aceitar só Jesus. Claro. Mas aqui o catecismo diz bem claramente: há 3 pessoas na divindade. O Pai, eu nem devia mexer nisso aqui, eles estão vou trazer problema aqui. Não me quero fazer pergunta. Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Portanto, o Pai não é mais do que o Filho não é mais do que o Espírito Santo. Os 3 são iguais. 3 pessoas e um Deus. Deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. Eu tenho uma irmã, testemunha de Jeová. Ela fala assim, nesse trecho aí, e o verbo era Deus. É assim, e o verbo era Um Deus com letra minúscula. É um Deus pequenininho. Um Deus bem pequenininho. Aliás, a expressão lá de Jesus não ter corpo, os docetistas diziam que é um aion. Um aion, você não vai encontrar no dicionário essa expressão. Significava alguém que era um pequeno Deus. Era diferente do Deus Pai, era diferente, ele era um pequeno, parecido com Deus, né? Assim. E a Bíblia diz que eram iguais, em poder e em santidade. Reverendo, Veja, meninos, outra coisa. como eu vou me ajoelhar diante de um pequeno Deus? Pode. Como fala a Bíblia, que todos os joelhos dobrarão. É do Senhor. Como que eu vou me dobrar meu joelho num Deus pequeno? Eu sei que quando falo da Trindade, é algo que passa a nossa compreensão humana. Eu já tentei explicar isso com a minha própria vida. Bom, eu sou esposo, não sou? Eu sou pai. Eu sou avô agora. Avô. Quem sabe bisavô? Alguém vai ser bisavó. Então eu não sei quem vai ser. Olha, eu sou uma pessoa só. Olha, aí você compara. É claro que fica lá dentro, mãezinho, fica uma areinha diante do assunto da Trindade. Mas eu sou uma pessoa só e sou três. Eu sou como esposo, eu sou como pai, eu sou como avô. Isso ilustra alguma coisa? Não. Fica muito aquém daquilo que é a Trindade. Mas Deus é um 3 em 1. Como é que explica também que Jesus, quando subiu, ele enviou... Não mexa nisso. O céu ficou vazio lá? O céu ficou vazio quando Jesus veio à terra? Quando ele veio, depois ele subiu e falou que não mexer nisso, né? Bom, mas o catecismo responde isso aqui claramente. Há 3 pessoas de divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 são um Deus, de mesma substância, iguais em poder e glória. Agora, outra coisa, voltando ao nosso texto, veja que a lembrança de Jesus na mente de João
estava muito nítida. Vamos lá ao versículo 2. Nós estamos no versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. A vida que foi manifesta na pessoa de Jesus, de João, ela se manifestou, nós a vimos, nós testemunhamos dela, e nós anunciamos. O versículo 3 diz isso. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Note bem, mas o apóstolo João tinha então dois objetivos principais aqui. O que viste, não, versículo 3, né? Volta aqui o versículo 2. A vida que foi manifesta na pessoa de Jesus, diz João, ela se manifestou, nós a vimos, nós testemunhamos, nós anunciamos o que vimos. O que viste, ouviste, testemunhamos e isso anunciamos. Ninguém pode dar o que não tem, né? Por que muitas pessoas não evangelizam? Eu não tenho, nunca teve experiência com Jesus Cristo na sua vida. João diz isso. O que viste, ouviste, testemunhaste, isto anunciai. No versículo 3 nós notamos que o apóstolo João tinha dois objetivos em mente quando escreveu a sua epístola. Um objetivo era pastoral, o outro objetivo era apologético, chamariam de apologético. O objetivo pastoral era incentivar os crentes a terem comunhão com Deus. E que temos visto, ouvindo, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco, nossa expressão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aqui algumas coisas interessantes aqui. O objetivo pastoral, já disse, era incentivar a comunhão. Mas ele mostrou que para se alcançar essa comunhão com Deus e com o próximo, precisavam compreender a verdadeira natureza de Deus. Como posso manter comunhão com alguém que eu não conheço? Não posso fazer isso. Então, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É preciso, para conhecer Deus, tem que conhecer os seus atributos. Qual atributo está nesse versículo aqui? Deus é o quê? Luz. Primeira coisa. No capítulo 2, versículo 29, diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido. Qual aqui é o atributo aqui? Justiça, muito bem. Lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, a Bíblia diz, o texto de João diz o seguinte, 7 e 8: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, porque Deus é atributo de Deus. Então, para que mantenhamos, João deixou bem claro, para você manter comunhão com Deus, você tem que conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, e aqui ele apresentou três: Deus é luz, Deus é justo e Deus é amor. E o propósito, esse é o propósito pastoral. E o propósito apologético era proteger os crentes contra as ideias dos falsos mestres que estavam aparecendo. Nós vamos perceber aqui que alguns enganadores haviam surgido. Leia o capítulo 2 aí, versículos 18 e 19, 1 João. Versículos 18 e 19. Filhinhos, já é o quê? Capítulo 2, versículos 18 e 19. 1 João. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum
deles é dos nossos. Olha que bem, vocês são de onde? Do nosso meio. A igreja usa hoje aí heréticas. E sair do meio presbiteriano. Sair do meio da igreja batista. De outras igrejas evangélicas, tradicionais. E naquele tempo, João, então, na sua missão, na sua ideia, no seu objetivo apologético, ele estava avisando: tem perigo em nosso meio. Tem ideias pululando por aí absurda. E as principais heresias era o gnosticismo. Tanto mesmo segundo e 3 João como Judas foram escritos para combater a ideia dos docetistas e dos gnósticos. Por que eles eram errados? Gnosticismo, cujo ensino que eles tinham é que toda matéria é má. Todo espírito é bom. Então, olha onde eles vão chegar. Todo espírito é bom. Toda matéria é má. Bom, então se Deus é bom, Ele não poderia ter criado o universo material que é mau. Deus não é o criador do mundo. No ensino dos gnosticistas, né? E João diz: surgiram anticristo em nosso meio, estão aí perambulando, estão influenciando as pessoas, porque ele então dizia que todo o espírito é bom, toda a carne, toda o material, a matéria é má. E se Deus é bom, é espírito, Ele não pode ter criado a matéria, o mundo, o universo, que é mau. Então eles negavam que o mundo fosse criado por Deus. Essa ideia permaneceu depois, mais tarde. E que dizia lá aquele criador da árvore? O mundo... Não foi o mundo, não pode falar nós. O mundo não foi macaco. Nós vimos macaco. Houve uma explosão, uma coisa assim, as coisas foram criando pouco a pouco, e nós descendemos do macaco. Um dia já andamos de 4 pés, um dia ficamos de pé. Se nós somos descendentes do macaco, por que os macacos pararam, né? Por que os outros macacos continuam sendo macacos hoje? Embora muita gente parece macaco mesmo. É uma engraçada. Então, olha bem, João, então, olha aqui, nota a preocupação do apóstolo João, quando escreveu, é que se os cristãos fossem enganados, a ideia dele era essa, que se os cristãos fossem enganados pelas falsas doutrinas, esse envolvimento comprometeria a sua união com Deus, a comunhão com Deus, impediria a sua comunhão com o próximo. Note bem o versículo 3 aqui, a expressão muito interessante no versículo 3, e diz o seguinte, olha aqui: e que temos visto e ouvido, anunciando também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão com quem? Conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Note bem que João está falando aqui de 2 tipos de comunhão: mantenhais comunhão conosco e com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então a comunhão que João estava pregando aqui não era apenas uma comunhão vertical entre o crente e Deus, mas era uma comunhão também vertical, horizontal, que ele chama de comunhão conosco. E João disse mais ainda: se eu ter comunhão com meu irmão, se eu amar o meu irmão, se eu amar a Deus e não amar o meu irmão, não existe isso. Como eu posso amar a Deus que não vejo? Como eu não posso amar meu irmão que eu vejo e amar a Deus que eu não vejo? Como eu posso manter comunhão se eu não mantenho comunhão com meu irmão? Como eu posso manter comunhão com Deus se eu não vejo a Deus? Se eu não posso manter comunhão com meu irmão, como eu posso manter comunhão com Deus? Então ele apresentou aqui esses 2 tipos de comunhão: comunhão vertical entre crente e Deus, mas ele também falou comunhão horizontal entre nós, comunhão conosco. E ele deixa claro aqui que essa comunhão dupla traz para o crente a verdadeira felicidade dele. Versículo 4: essas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Era a sua preocupação
de ter uma alegria completa, estava só na comunhão com Deus. Isso significa, meus irmãos, que pode haver, ali não pode haver alegria e felicidade completa na vida do crente, se não mantém comunhão com Deus e com os irmãos. E realmente parece que manter comunhão com Deus é mais fácil. Eu não estou vendo. Agora, manter comunhão com os irmãos, a coisa é mais difícil. Mas se uma não é feita, a outra também não é feita. O versículo 5 diz o seguinte: ora, a mensagem da parte dele que nós ouvimos e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Note bem que Deus não produz luz, Ele é luz. Deus é luz por natureza. Deus é luz, do mesmo modo que Deus é Espírito. Evangelho de João 4,24. Ninguém pegou isso? Evangelho de João 4,24. Eles esqueceram de deixar o texto aí na agulha, né? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, do mesmo modo que Deus é Espírito, Ele é luz. Deus é amor. 1 João 4,8. Esse você não tem aí, né? Se dissermos que não temos comunhão, nem temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, pois a verdade não está em nós. É isso aí? Não é isso não. Não, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Qual é o versículo que eu li? 4,8. 4,8, está certo, eu li o primeiro. Então, note bem, meus irmãos, que do mesmo modo que Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Se Deus é luz, deixe claro o apóstolo João, se Deus é luz, quem deseja ter comunhão com Ele, também deve ser puro. Porque a palavra luz refere-se ao caráter moral de Deus. Então Deus é intocável por qualquer tipo de mal ou de pecado. E só podemos manter comunhão com Ele se nós tivermos essas mesmas qualidades. Então às vezes nós achamos tão longe de agradar a Deus, não é isso? Da nossa vida. E não agrada a Deus como deveria agradar. Nós ficamos muito aquém daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos, né? Agora do versículo 6 até o versículo 10, nesses versículos há 3 contrastes aqui, entre palavras e atos, que é muito comum na vida do crente, é dizer uma coisa e fazer outra. Então, essa ideia, há necessidade, então, nesses versículos, de nós analisarmos de 3 mentiras, que estão aqui nesses versos de 10, do 6 a 10, 3 mentiras relacionadas pelos hereges gnósticos. Primeira mentira está no versículo 6, leia para mim aí. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Muito bem, aqui está a primeira coisa. Isso é, eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. É isso que os hereges ensinavam. Eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Os irmãos sabem, uma coisa tão absurda como essa, mas existe hoje essa ideia difundida entre os crentes. Porque certos crentes acham que podem viver pecando sem que isso afete a sua comunhão com Deus. Basta que venha à igreja uma vez por semana, de vez em quando vem aqui, bate seu ponto na igreja, está tudo certo. Basta que eu venha à igreja, cante os hinos da igreja, que eu faça minhas orações, que eu participe do sermão, que eu bate o ponto da igreja uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, tá bom. Então, essa ideia de que eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. E ele diz que não. É taxativo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é a primeira coisa que está aqui. A primeira coisa que está aqui.
viver pecando sem que isso afete a nossa vida. A gente conhece pessoas assim, cuja vida não está lá de acordo com a vontade de Deus, é uma vida meio esquisita. A gente conhece a vida dos crentes, que não tem interesse em crescer espiritualmente, não lê sua Bíblia, não oram, não faz culto em casa, aparece na igreja como se fosse um passeio, sem nenhum compromisso com as coisas de Deus. Durante a semana a vida é completamente diferente dessa que estão aqui vivendo na comunhão dos irmãos. Eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Basta ouvir a igreja algumas vezes. Mas João diz que Deus é luz e não há possibilidade nenhuma de comunhão da luz com as trevas. Quem pegou 2 Coríntios aí, 6,14? Pode ler. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Não pode haver comunhão, né? O pecado rompe a nossa relação com Deus. Isaías 59, 1 e 2, quem pegou? Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lembre-se, se você está em pecado, você não pode estar em comunhão com Deus. E nem consequentemente com seus irmãos. Você sente isso? Eu vi como pastor, você nem pode ser aqui, sente isso. Você sente essas coisas. Eu fui pregar muitas vezes em algumas igrejas que a minha mensagem eu senti não sair do teto. Não tinha comunicação, porque havia pecado na igreja. E não há comunhão com Deus nem com os irmãos. Isso é muito sério, viu? Deus é luz e não há possibilidade nenhuma de comunhão da luz com as trevas. Há muitos crentes que dizem cristãos e continuam na prática do pecado e acham que isso é normal. Veja o exemplo de Davi. O versículo 7 aqui diz o seguinte: se porém andar na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Davi fez toda a loucura, adulterou, cobiçou, adulterou, matou, e estava tranquilo, vivendo a vida normalmente, até que ele foi confrontado pelo profeta Natan, confrontado com o seu pecado. Aí ele reconheceu. Você sabe que muitas vezes falta isso, o crente ser confrontado com o seu pecado. Eu tinha uma profissão muito grande quando eu pregava e tinha como ministro de dirigir a igreja, pregar para a igreja e fazer com que, pelo menos algumas vezes, não sempre, mas confrontar a igreja com o seu pecado. O crente vem à igreja, durante a semana ele fez as coisas erradas, chega aqui o sermão, a mensagem é uma água com açúcar, é uma mensagem que vai, em vez de confrontá-lo com o pecado, essa mensagem é para que ele. É que a mensagem hoje é pregada na televisão aí. O que é? Vitória. Deus abriu suas portas. Deus vai lhe dar vitória. Meu irmão, Deus vai lhe dar vitória. Você que está falando, amanhã tem vitória. Amanhã você tem bênção. Amanhã você vai receber bênção. Não, você vai receber bênção se você está confrontado com os seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados. Pastor, é viável a gente não confessar os pecados uns aos outros, mas falar ou relacionar os seus pecados uns com os outros. Né? A Bíblia diz isso e a gente não vê isso. Né? Ele guarda e às vezes até nem sempre fala para o pastor. Pois é. Então a igreja fica todo mundo encoberto. E a pessoa vem, ela tem que ser confrontada com o pecado, ela tem que ser confrontada com a sua vida. Eu estou certo? A mensagem diz que você não está certo no que está vivendo. Então, a primeira coisa era esta.
A primeira coisa era essa, Davi. O crente precisa ser confrontado. A segunda coisa que encontramos aqui no versículo 8, o que é? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. O que significa isso aqui? A segunda lição aqui é: eu não sou pecador. É o que os gnósticos ensinavam. Eu não sou pecador. Ensinava: não temos pecado. A afirmação que os gnósticos faziam é o seguinte: não há pecado na natureza humana. Então João reafirma o ensino bíblico que o homem é pecador por natureza. Por que o homem peca? Ele já nasceu, mas já nasceu. Porque ele é pecador. Então ele pegou: você peca porque é pecador, ou é pecador porque peca? Você peca porque é pecador. Por que o homem peca? Porque o homem é pecador. E aqui está: eu não sou pecador, diziam os gnósticos, ensinava isso. Não temos pecado. Não há pecado na natureza humana. Então o apóstolo João, na epístola, reafirma o ensino bíblico de que o homem é pecador por natureza. O homem peca porque é pecador. Salmo 51, 5. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Você sabe que eu, presbiteriano, calvinista, e preguei uma vez isso na minha vida, que a criança só era pecador depois que ela estava consciente do que ela estava fazendo? Olha que loucura. Note bem que é o seguinte: a coisa, infelizmente, deu o primeiro sinal, né? Sim, já. Eu ficava pensando, hoje, meu Deus, que heresia, né? A criança que nasceu pura. Depois que ela começou a consciência, pecou. Conscientemente ela fazia errado, porque ela pecou, não é? Nasci em pecado. Me concebeu minha mãe. Então a criança já nasceu pecadora. É isso que a Bíblia quer ensinar. O outro texto aqui é Romanos 3, 10 a 12. Quem pegou? Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum. É do coração do homem que procede todos os pecados e toda a maldade. Marcos 7, 21 e 23. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, os adultérios, avarezas, malícias, loucura, e a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. É isso mesmo. A recomendação é que ninguém se engane acerca do pecado em seu coração. Quem tem Jeremias 17, 9 e 10 aí? Ninguém tem? A terceira coisa aqui, então, versículo 10. O que o versículo 10 diz? O versículo 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso. Fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Então, aqui, eu não tenho cometido pecado. Recapitulando aqui, a primeira coisa dizia o seguinte: eu posso viver no pecado e ter comunhão com Deus. Segundo, eu não sou pecador. E a terceira coisa, eu não tenho cometido pecado. Eu creio que essa terceira heresia aqui é mais grave que as demais. Sabe por quê? Porque ela ensina que não pecamos na prática. E dizer que não pecamos é uma mentira. Mas não é uma mentira nossa. É uma mentira que envolve Deus nisso. Se eu disser que não tem pecado, eu faço Deus mentiroso. Porque Deus disse que eu sou pecador. E os gnósticos ensinavam isso. Então, se nós chamamos Deus de mentiroso, nós estamos demonstrando falta de conhecimento da sua palavra. Salmo 14, 2 e 3. Quem tem aí? Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda.
se extraviarem juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Quase no outro capítulo desse período, né? Isaías 53, 6. Quem pegou? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor dos céus, sobre ele, fez a iniquidade, sobre ele a proteção. Chamar Deus mentiroso. Isso é muito grave. Foi que nem o diabo falou com a Eva, né? Mentira. Eu vou encerrar aqui. Mais um minutinho só, por favor. Finalmente, meus irmãos, estudando esse primeiro capítulo da Epístola de João, João apresenta aqui nesse capítulo 1 de sua primeira epístola 3 atitudes, e agora conosco. 3 atitudes que devemos ter como crentes para que o pecado, com respeito ao pecado, se queremos agradar a Deus. Primeira coisa, o versículo 7. Se, porém, andar na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Primeira coisa, andar na luz. Qual é a minha posição como crente? Andar na luz. Eu tenho esse versículo para ler aqui. Pode ler. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Pedro, né? É 1 Tessalonicenses 5. Ah, sim, 5. Alguém vai ler 1 Pedro 2, 9 e 10. Quem tem? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não Não, só isso. Tá bom isso aí. Andar na luz. Quando nós fomos salvos, Deus nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz. Nós vimos esses 2 textos. Somos filhos da luz. O que significa andar na luz? Andar na luz é andar em sinceridade, em verdade. Não esconder nada de Deus. Aliás, Ele sabe tudo. Não sabe? Salmo 139, versículo 1 a 4. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Muito bem. Aqui está então. Deus conhece tudo. Não adianta esconder dele nada. Segunda coisa, confessar os pecados cometidos. Versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Nós vemos aqui uma condicional. Deus só perdoa se eu confessar. Se, é uma condicional, confessarmos nosso pecado, Ele nos perdoa. Confessar o pecado é a condição para sermos perdoados. Então, uma atitude correta do cristão com o pecado é o seu reconhecimento. Confessar os seus pecados. O que é arrependimento? A diferença entre arrependimento e remorso. Judas teve um remorso. Note bem que ele reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, mas faltou alguns elementos aqui. Porque o arrependimento verdadeiro é reconhecer o pecado, né? Reconhecer que é pecador, confessar o pecado, abandonar o pecado e voltar para Deus. Judas foi até a segunda. Ele reconheceu que pecou. Pequei contra o céu, pequei contra ti. E lançou as moedas no templo e jogou fora. Ele reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, faltou abandonar o pecado e voltar para Deus. Se ele voltasse para Deus, seria perdoado. Mas quando ele era filho da perdição, está no propósito de Deus também. Não vamos meter nisso, não é isso? Confessar os pecados. Lá em Provérbios 28, 13 diz: se confessar os vossos pecados, não é isso não. Quem tem o texto aí? O que encobre as suas isso. jamais prosperará.
Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu fui pregar numa igreja uma ocasião, tinha esse versículo colocado na frente. Dizia o seguinte: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha, se chegar na igreja e encontrar esse versículo assim, a pessoa que entrou lá com os seus pecados não pode sair não, sem pensar seriamente nisso. Então, Salomão diz lá em Provérbios capítulo 28, 13, né? Essa expressão tão dura: aquele que encobre os seus pecados nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Quantos crentes guardam o pecado no coração por anos e anos, e a vida não vai prosperar. Quem tenta esconder os pecados não terá sucesso na vida espiritual. Mas Deus promete perdoar aquele que confessa, abandona os seus pecados. Segunda, a última coisa: não pecar mais, andar na luz, confessar os seus pecados, não pecar mais. Aí está no capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meus irmãos, o crente deve lutar para não pecar, mas infelizmente ele irá pecar. Por quê? Porque ele é pecador, ele vai pecar, mas ele não vive pecando. Uma expressão interessante aqui no João: o nascido de Deus não vive pecando. Nós pecamos, mas não vivemos pecando, não permanecemos no pecado. Essa é a diferença. É uma grande diferença. Contudo, eu tenho que terminar de dizer isso aqui, não posso parar, não posso deixar aqui. Contudo, pela graça e misericórdia de Deus, se um crente comete pecado, note bem, se um crente comete pecado, continua sendo filho de Deus. Que bom, né? Quando peca, o crente prejudica a sua comunhão com Deus. Salmo 32, 3 e 4. Alguém tem isso aí? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesada sobre mim. O teu amor se tornou execução destino. Enquanto eu guardei os meus pecados, envelheceram meus ossos. Quebrou minha relação. Um crente em pecado está fora da comunhão com Deus. Então, não pecar mais. E quando mesmo que venhamos a pecar, não tem jeito, nós vamos continuar pecando. Somos pecadores, né? Contudo, pela graça e misericórdia de Deus, se um crente comete pecado, continua sendo filho de Deus. Quando peca, o crente prejudica a sua comunhão com Deus. Lembre disso. Deus não lhe tira a salvação, não lhe tira a sua paz. Enquanto você não voltar para Ele, você não vai ter boa relação com Ele. Deus perdoa, mas não tira as consequências do nosso pecado. Vamos pagar por ela. Mais cedo ou mais tarde, vamos pagar por ela. Agora, o crente prejudica a comunhão com Deus, mas não perde a salvação e nem a condição de filho de Deus. Que isso não seja incentivo para nós pecarmos, porque a melhor vida cristã é nós vivermos bem com Deus, em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Domingo que vem, vou dar aqui rapidinho os assuntos que vamos estudar na revista. A verdadeira espiritualidade é hoje. Domingo que vem, o advogado divino. É um versículo só. Hein? Terceiro, o remédio para o pecado. Segundo, identificando o verdadeiro cristão. Não ame o que Deus não odeia. Cuidado com o anticristo. Os filhos de Deus. Não creem em qualquer um. Deus é amor. Todo cristão é um vencedor. Agarre-se à verdade. Retrato de crente. Vamos à batalha. É a última lição. Então, vocês vão ler para domingo que vem o segundo capítulo da primeira epístola de João. Leia esse capítulo e vocês vão estar inteirados do que vamos tratar aqui domingo que vem. Por hoje é só, fiquemos de pé, vamos encerrar, orando e agradecendo esse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento de escola dominical, pela lição da Tua palavra, Senhor Deus, momentos aqui um tanto difíceis de entender a Tua palavra, mas a Tua palavra explica pela Tua palavra. E nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que atua em nós e atua através de nós e que atua em favor de nós.
permita que vivamos em plena comunhão com o Senhor, para que nós confessemos nossos pecados, para que sejamos perdoados, para que nós andemos na luz, para que andemos nos teus caminhos, para que o Senhor nos abençoe cada dia mais. Abençoe essa classe e todos os alunos, e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você e que Deus abençoe.